Deixe-me começar com algo que a maioria das pessoas nunca consegue colocar em palavras. Algumas crianças crescem sem nunca se sentirem verdadeiramente protegidas. Nem do perigo, nem do medo, nem do dano emocional. E a parte mais estranha é que muitas delas só percebem isso quando já são adultas. Elas crescem achando que aquilo que viveram era normal. Que o estado constante de alerta era apenas responsabilidade. Que a maturidade precoce era força. Que aprender a ficar em silêncio, a se adaptar e a depender de si mesmas era uma habilidade, e não uma resposta de sobrevivência. Porque quando você nunca foi protegido na infância, você não cresce se sentindo inseguro o tempo todo. Você cresce sentindo que segurança é algo que precisa conquistar. Essa é a psicologia da criança que nunca foi protegida. Na infância, a proteção deveria ser invisível. Você não deveria percebê-la. Ela deveria existir silenciosamente ao fundo, alguém observando, alguém intervindo, alguém garantindo que o mundo não pese demais sobre você antes que sua mente esteja pronta. Mas quando a proteção falta, a criança percebe tudo. Ela percebe mudanças no tom de voz dentro de um ambiente. Percebe os humores antes mesmo das palavras. Percebe a tensão antes que o conflito aconteça. Seu sistema nervoso aprende cedo que está sozinho. E então a criança se adapta. Ela se torna observadora. Torna-se emocionalmente inteligente além da própria idade. Torna-se cuidadosa. Muitas vezes, os adultos elogiam essa criança. Você é tão maduro para a sua idade. Você quase não precisa de ajuda. Você é forte. Mas o que realmente estão dizendo é: você aprendeu a sobreviver em silêncio. A criança desprotegida aprende cedo uma lição poderosa: ninguém virá. E essa crença molda tudo o que vem depois. Quando uma criança é protegida, ela aprende que o mundo tem amortecedores. Que erros não significam desastre. Que o medo nem sempre traz consequências. Que alguém maior vai intervir se algo der errado. Mas quando uma criança não é protegida, as consequências parecem imediatas e pessoais. Se algo dá errado, é ela quem vai pagar por isso. Então ela aprende a evitar problemas antes mesmo que existam. É por isso que muitas crianças desprotegidas se tornam adultos hiperresponsáveis. Elas não esperam as coisas desmoronarem. Elas antecipam. Elas se preparam. Carregam pesos muito antes de alguém pedir. Não porque desejam controle, mas porque a imprevisibilidade um dia pareceu perigosa. Psicologicamente, isso é a mente tentando criar segurança por meio da vigilância. O cérebro aprende: se eu permanecer alerta, posso reduzir a dor. Com o tempo, esse estado de alerta vira identidade. A pessoa se torna aquela em quem todos confiam, a calma, a que não entra em pânico. Mas por dentro, o sistema nervoso nunca realmente descansa, porque a segurança nunca foi vivida, apenas administrada. Outra característica frequentemente vista na criança que nunca foi protegida é o autocontrole emocional. Ela não pede ajuda com facilidade. Não expressa suas necessidades livremente. Não parte do princípio de que alguém vai responder. Na infância, expressar medo ou confusão pode não ter levado a nada, ou pior, pode ter criado ainda mais problemas. Então a criança aprende a manter as emoções dentro de si. Isso não é frieza emocional. É eficiência emocional. A mente aprende que sentir algo não muda nada. O que muda é lidar com isso. E assim, as emoções são processadas em privado, em silêncio, sozinha. Na vida adulta, isso pode parecer independência, mas internamente se sente como isolamento, até mesmo em relacionamentos próximos, porque precisar de alguém ainda parece arriscado. Outra marca profunda de crescer sem proteção está em como a criança aprende a interpretar o amor. Para crianças protegidas, amor tem o significado de consistência, presença e tranquilidade. Para crianças desprotegidas, o amor muitas vezes parece condicional. O amor parece algo que precisa ser conquistado por meio da utilidade, da obediência
de ser fácil de lidar. Elas aprendem cedo que dar pouco trabalho mantém a paz. Por isso, tornam-se versões adaptáveis de si mesmas. Uma personalidade em cada ambiente, um volume emocional diferente para cada pessoa. Não porque sejam falsas, mas porque aprenderam que a autenticidade um dia teve consequências. É por isso que muitos adultos que nunca foram protegidos têm dificuldade em saber quem realmente são. Passaram tanto tempo se ajustando que sua forma emocional original nunca foi refletida de volta para elas. Psicologicamente, a identidade se forma quando somos vistos e recebemos resposta. Quando a proteção está ausente, esse espelhamento é inconsistente. Então a criança cresce fazendo perguntas como: eu posso ocupar espaço? Eu posso ficar chateado? Eu sou demais? Mesmo quando ninguém está pedindo que ela se diminua. Outro efeito sutil, mas poderoso, é a forma como essas pessoas se relacionam com a autoridade. Muitas vezes, ou desconfiam profundamente da autoridade, ou se tornam excessivamente obedientes a ela. Na infância, figuras de autoridade podem ter sido imprevisíveis, ausentes ou emocionalmente indisponíveis. Então o cérebro aprende duas estratégias possíveis: evitar depender ou evitar conflito. De qualquer forma, a segurança passa a ser gerada por si mesmo, e não esperada dos outros. Isso pode se transformar em perfeccionismo mais tarde na vida. Não o tipo barulhento e evidente, mas o tipo silencioso que vive dentro da mente. A crença de que erros custam caro, de que estar preparado é necessário, de que relaxar demais convida ao caos. O perfeccionismo se transforma em proteção disfarçada, e o esgotamento se torna o preço. Também existe uma profunda solidão emocional em nunca ter sido protegido, mesmo estando cercado de pessoas. Porque proteção não é apenas presença física, é contenção emocional. É saber que alguém está carregando o peso emocional com você. Quando isso falta na infância, a proximidade mais tarde na vida pode parecer algo estranho. Não indesejado, apenas estranho. Muitas crianças desprotegidas se tornam adultos que desejam conexão, mas se sentem desconfortáveis ao receber cuidado. Elas oferecem com facilidade. Apoiam de forma natural. Escutam profundamente. Mas quando os papéis se invertem, algo se contrai por dentro. Porque ser cuidado exige entrega. E entrega um dia pareceu perigosa. Do ponto de vista neurológico, isso faz sentido. O sistema nervoso de uma criança se ajusta com base nas experiências iniciais. Quando a segurança é inconsistente, o sistema permanece em estado de alerta elevado. Mesmo anos depois, em ambientes calmos, o corpo se lembra. É por isso que descansar pode parecer desconfortável. Por isso o silêncio pode parecer pesado. Por isso a quietude às vezes traz ansiedade em vez de paz. O corpo aprendeu que o perigo aparece quando a tensão diminui. Então ele permanece pronto, sempre. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas não percebe. A criança que nunca foi protegida não apenas perdeu algo. Ela também desenvolveu algo. Uma consciência profunda. Um forte senso interno de direção. Uma sensibilidade para perceber correntes emocionais invisíveis. Essas pessoas frequentemente entendem a dor sem precisar de explicações. Reconhecem lutas não ditas. Carregam uma empatia que não foi ensinada, apenas vivida. Mas empatia sem limites se transforma em exaustão. E força sem suavidade se transforma em isolamento. Curar não significa se tornar outra pessoa. Significa ensinar ao sistema nervoso algo que ele nunca aprendeu. Que a segurança pode existir sem esforço constante. Que o apoio pode ser consistente. Que descansar não significa vulnerabilidade. Para muitos adultos, esse é um processo lento, porque a mente entende a segurança mais rápido do que o corpo. Você pode saber intelectualmente que está seguro e ainda assim se sentir tenso. Isso não significa que você esteja quebrado.
Significa que seu sistema aprendeu sobrevivência cedo. E padrões de sobrevivência não desaparecem apenas porque a vida melhora. Eles precisam de repetição, gentileza e tempo. Um dos passos mais importantes para a criança desprotegida que agora cresceu é aprender a reconhecer as próprias necessidades sem julgamento. Sem tratá-las como fraqueza. Sem minimizá-las como algo desnecessário. Sem compará-las com as dos outros. Porque necessidades não vêm da imaturidade. Elas vêm do fato de sermos humanos. Outro passo crucial é aprender a receber sem precisar desempenhar algo. Permitir cuidado sem merecê-lo antes. Descansar sem justificativa. Ser apoiado sem culpa. Isso costuma parecer desconfortável no começo, porque a antiga crença sussurra: se eu não mantiver tudo sob controle, tudo desmorona. Mas essa crença pertenceu a uma criança. Um adulto pode atualizar essas regras devagar e com delicadeza. A psicologia da criança que nunca foi protegida não é uma história de dano. É uma história de adaptação. De um sistema nervoso que aprendeu demais cedo demais. De uma mente que carregou responsabilidades antes mesmo de ter palavras para isso. E de um adulto que ainda está aprendendo que segurança nem sempre precisa ser construída. Às vezes, ela pode simplesmente ser permitida. E essa percepção, quando finalmente se instala, muda tudo. Há algo profundamente confuso em perceber, já adulto, que você foi forte porque não teve escolha. Não porque alguém o treinou. Não porque você fosse naturalmente resiliente. Mas porque não havia ninguém mais para carregar o peso. Para muitas pessoas que nunca foram protegidas na infância, essa percepção não chega de forma barulhenta. Ela chega silenciosamente, em momentos de exaustão, em relacionamentos que parecem estranhamente desgastantes, na sensação de que, por mais que você conquiste, algo ainda continua sem apoio. Porque o que faltou não foi amor em palavras. Foi segurança em ações. A proteção ensina a uma criança uma verdade simples. Você não precisa lidar com tudo sozinho. Quando essa verdade nunca é aprendida, a independência se desenvolve em excesso, e depender de alguém se torna algo estranho, até ameaçador. É por isso que muitas crianças desprotegidas se tornam adultos que têm dificuldade em delegar, confiar e descansar. Elas não apenas preferem controle. Elas associam controle à sobrevivência. Do ponto de vista psicológico, isso é o sistema nervoso tentando evitar a sobrecarga ao reduzir a incerteza. Se você faz tudo sozinho, nada o surpreende. Se nada o surpreende, nada o machuca como antes machucava. Mas isso cria uma vida em que você está sempre sendo o recipiente que contém tudo, e raramente alguém que é acolhido. Outra marca duradoura aparece na forma como essas pessoas processam o fracasso. Para uma criança protegida, fracassar é uma experiência. Para uma criança desprotegida, fracassar parece exposição. Não significa apenas que algo deu errado. Parece que algo perigoso pode vir em seguida. Por isso, os erros se tornam pesados. Não por causa do ego, mas porque o sistema nervoso associa erros a risco. Isso frequentemente se transforma em uma pressão interna silenciosa para ser competente o tempo todo, para não precisar de correção, para não causar inconveniência. Não porque a pessoa acredita que precisa ser perfeita, mas porque a imperfeição um dia teve custo emocional. Na vida adulta, isso pode se transformar em monitoramento constante de si mesmo, reviver conversas, duvidar das próprias decisões, analisar excessivamente o tom, o momento e a resposta. A mente ainda está procurando sinais de segurança. Outra área em que os efeitos se tornam visíveis é a intimidade. A verdadeira intimidade exige a capacidade de se suavizar. Deixar que alguém veja você sem preparação. Confiar que o cuidado continuará mesmo quando você não estiver demonstrando força. Para alguém que nunca foi protegido, isso parece algo estranho. Pode desejar proximidade profundamente, mas sentir desconforto quando alguém chega perto demais. Pode querer apoio,
mas ter dificuldade em aceitá-lo sem sentir que está em dívida. Pode desejar ser compreendido, mas esconder as partes de si que parecem vulneráveis. Porque vulnerabilidade um dia existiu sem proteção, e o corpo se lembra. Isso cria uma dinâmica de aproximação e afastamento nos relacionamentos. A conexão parece curativa. A dependência parece insegura. Então a pessoa oscila entre proximidade e distância, muitas vezes sem perceber o motivo. Não é medo do amor. É medo de ficar sem defesas. Também existe um tipo específico de luto que surge mais tarde na vida para a criança desprotegida. Não o tipo óbvio. Não o tipo dramático. Mas o luto silencioso de perceber que você nunca teve a opção de simplesmente ser criança. Que a sua calma não era maturidade. Era adaptação. Que a sua inteligência emocional não foi ensinada. Ela foi exigida. Esse luto muitas vezes aparece como uma tristeza sem uma história clara. Uma sensação de perda sem uma memória específica. Uma dor que não se prende a um único momento, mas a uma fase inteira da vida. Psicologicamente, isso é chamado de processamento tardio. A mente protegeu a si mesma, adiando a integração emocional até que a segurança se tornasse possível. Por isso, os sentimentos chegam depois. E quando chegam, podem parecer intensos demais. Não porque sejam novos, mas porque ficaram guardados por muito tempo. Muitas pessoas confundem essa fase com regressão. Acham que há algo errado com elas. Na realidade, é o sistema nervoso finalmente se sentindo seguro o suficiente para liberar o que antes precisou suprimir. Isso não é fraqueza. É conclusão. Outra parte importante dessa psicologia está em como a criança desprotegida aprende a se relacionar com a própria voz interior. Muitas vezes, ela desenvolve um narrador interno forte. Uma voz que orienta, alerta, planeja e prepara. Essa voz um dia foi útil. Ela manteve a pessoa alerta. Ela manteve à frente dos problemas. Mas, com o tempo, pode se tornar exaustiva. Porque ela não sabe como desligar. Mesmo em momentos de calma, continua procurando o que pode dar errado. Mesmo no sucesso, já se prepara para a próxima ameaça. Mesmo no descanso, essa voz sussurra que descansar precisa ser merecido. Aprender a suavizar essa voz não significa silenciá-la. Significa ensiná-la que o perigo já não é constante. Que a proteção agora pode vir de dentro, de uma forma diferente. Não por meio da vigilância, mas por meio da autoconfiança. Uma das experiências mais curativas para alguém que nunca foi protegido é ser acreditado sem precisar explicar. Não ter que justificar a dor. Não ter que provar o cansaço. Não ter que explicar porque algo parece difícil. Apenas ser acolhido. Muitas vezes, é nesse momento que algo muda. Porque, pela primeira vez, o sistema nervoso recebe uma nova mensagem. Eu não preciso convencer ninguém para ser levado a sério. E, lentamente, o corpo começa a relaxar o controle. A cura da criança que nunca foi protegida não é sobre culpar o passado. É sobre atualizar o presente. É aprender que apoio nem sempre vem com condições. Que erros não significam abandono. Que descanso não leva ao caos. Esse aprendizado não acontece apenas pela lógica. Ele acontece por meio de experiências repetidas de segurança. Por meio de relações que permanecem estáveis. Por meio de limites que são respeitados. Por meio de momentos em que você não desmorona quando solta o controle. E talvez, o mais importante, por meio de aprender a proteger a si mesmo de formas que você nunca viveu. Não se tornando mais duro, mas se tornando mais gentil com os próprios limites. A proteção na vida adulta tem outra forma. Isso significa escolher ambientes que não exijam estado de alerta constante. Significa respeitar a própria capacidade em vez de ultrapassá-la o tempo todo. Significa permitir que as emoções atravessem você, em vez de aprisioná-las por dentro.
Significa reconhecer que você já não precisa ser a pessoa mais forte em todos os lugares. Porque força nunca foi o objetivo. Segurança era. E segurança agora pode ser aprendida. Não de forma perfeita. Não da noite para o dia. Mas com delicadeza. A criança que nunca foi protegida cresceu e se tornou um adulto que sabe sobreviver. O próximo capítulo é aprender a viver. Viver momentos sem analisá-los constantemente. Receber cuidado sem se preparar para a perda. Descansar sem esperar consequências. Isso não é esquecer o que aconteceu. É construir algo novo a partir disso. Uma vida em que força e suavidade possam existir juntas. Onde consciência não custe paz. Onde responsabilidade não apague a alegria. E lentamente, com o tempo, o sistema nervoso aprende algo que nunca aprendeu antes. Que finalmente é seguro soltar o ar. E isso não é fraqueza. Isso é cura.